Abra comigo sua Bíblia no Salmo 23. Hoje eu lerei todo o Salmo, mas eu vou pregar só o verso 4. É um salmo conhecidíssimo. Todo mundo conhece esse salmo. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Bendito Deus, nós te pedimos, Senhor, que fale ao nosso coração, que abra o nosso entendimento. Seja conosco, Pai. Que o teu Santo Espírito nos ilumine, nos dê da tua paz. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse salmo foi escrito há mais de 3.000 anos. Mas ele soa tão novo como se tivesse sido escrito na nossa época. E fala desse aconchego, desse lugar reconfortante de Deus. Ele fala dessa poderosa imagem da proteção de Deus em meio às dificuldades. Esse verso 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O tema central aqui desse verso fala da confiança em Deus em momentos difíceis. É isso que é o vale da sombra da morte. Esse lugar é uma trilha perigosa que existe entre Jerusalém e o Mar Morto. E tem esse nome porque os pastores precisam andar lado a lado com as suas ovelhas, para que nenhuma delas caia no abismo. Então você tem um abismo imenso. E essa imagem desse pastor que passa com as suas ovelhas, cuidando de cada uma delas. Numa linguagem espiritual, o abismo é a morte. O abismo é o afastamento de Deus. E o pastor é aquele que cuida com o seu cajado, com o seu bordão. Nós vamos entender um pouquinho isso mais para frente. E não permite que as suas ovelhas caiam no abismo. Assim é Deus conosco. Não importa se o vale é o vale da pobreza, da tribulação, da enfermidade, do problema emocional, da depressão, não interessa. O que importa é que Deus traz consolo, provisão, cuidado, carinho e conforto. A ideia aqui é que quando tudo vai mal, Deus vem e muda a nossa história. Deus é o supremo pastor do Salmo. E como eu disse, o vale da sombra da morte são esses lugares escuros e difíceis da vida. Aqueles tempos em que todos nós enfrentamos medos profundos, perdas e provações. Não há quem não tenha passado por isso. Não há, como dizia minha mãe, que comeu um pouquinho de sal e não saiba a dificuldade que é viver. E esse versículo nos lembra que mesmo em situações desesperadoras, nós não estamos sozinhos. O texto diz que o Senhor está conosco. Ele é o meu pastor. Na liturgia eu li o Salmo 34 e o verso 19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Numa linguagem de que Deus está conosco. Isso aqui é uma promessa de libertação, irmão, em meio às aflições.
É uma promessa do cuidado divino, do cuidado de Deus em todos os problemas e dificuldades da nossa vida. Eu preciso lembrar, às vezes é necessário lembrar, que as aflições fazem parte da jornada. Que a nossa fé é testada, que aquilo que cremos é fortalecido e que o nosso caráter é formado dentro dessas dificuldades da vida. Cada um de nós é talhado justamente nesse lugar. A boa têmpera só é feita em altas temperaturas. Então você, para formar uma boa têmpera de uma espada, de uma faca, do que for, você leva a alta temperatura, depois você esfria. Você leva novamente a alta temperatura e depois esfria. O caráter é formado assim, em momentos de tribulação, em momentos de alegria e regozijo. E nós vamos formando o nosso caráter, nós vamos formando a nossa têmpera. Isso é pouco dito hoje, né? No passado você ouvia a têmpera daquele homem é maravilhosa, aquela mulher tem uma têmpera de caráter que é um absurdo. Pessoas fortes, né? Então nós precisamos entender que a vida é assim. E o texto fala de que Deus caminha conosco no vale da sombra da morte. No texto do Salmo 34 diz, mas Deus está conosco e nos livra das aflições. O que eu preciso entender, e o meu coração precisa ter uma sólida certeza, uma sólida esperança. Deus está comigo. Deus caminha comigo dentro do vale da sombra da morte. É determinante isso. O salmista, ele sabe que Deus tem livramento para a vida dele. Pense nesse pastor passando por um lugar estreito, onde há um abismo, e ele vai ali nessa imagem cuidando das suas ovelhas. Assim somos nós caminhando na vida. Jesus, que é o nosso supremo pastor, ele nos traz livramento de várias formas, de várias maneiras, para o nosso próprio aprendizado. Às vezes, estamos no vale da sombra da morte, num momento difícil, né? Com infecção nos rins, né? Eu posso ter diversos tipos de problema e Deus, às vezes, irmãos, simplesmente remove a situação difícil. Tira. Como se tirasse com a mão, não é? E não permite que aquilo continue. Outras vezes, irmãos, Deus nos fortalece para que suportemos o desafio. E tudo isso é didático. Tudo isso é ensino. Independente do método que Deus está utilizando na minha vida, a sua promessa é de constante presença e de intervenção. O salmista diz, Deus está comigo. Eu não vou ficar em casa, eu vou sair. Eu preciso passar entre Jerusalém e o Mar Morto. Deus está comigo. Eu vou atravessar esse vale. Eu vou conseguir atravessar esse momento. Eu preciso lembrar do que Jesus disse. Quando Jesus vai para o Pai, quando ele dá a missão, ele diz, eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Não é a mesma coisa? O Senhor está comigo. Quando olhamos para a história da igreja, a quantidade de vezes e dificuldades que a igreja passou, em todo o tempo o Senhor Jesus esteve com eles. Eis que eu estou convosco todos os dias. E é por isso que o salmista diz claramente, ainda que eu ande por esse vale, não temerei mal nenhum. A confiança do salmista aqui não está em si mesmo, irmãos. Não está em seu poder de se proteger. Numa linguagem contemporânea, numa arma, num carro blindado, né? E que é maravilhoso, dependendo do lugar que você esteja entrando, né? De repente você está atravessando a linha vermelha lá no Rio de Janeiro, um carro blindado é maravilhoso, né? Está entrando aqui em Ceilândia, né? Mas a linguagem não é que isso, não é o carro, nem nada que há em mim que pode me proteger. Celso Daniel que o diga, né?
Ele foi tirado de dentro de um carro blindado, morto e largado no caminho. Não é aquilo que protege. A confiança do salmista está em não temer o mal, baseado na presença contínua de Deus. É Deus que me protege. Não é o castelo. Quando Lutero escreveu "Castelo forte é nosso Deus", ele estava dentro de um castelo totalmente cercado e protegido. Mas ele sabia que não era aquilo. Não era o rei, o príncipe da Saxônia que o protegia. Ele diz assim: quem me protege é Deus. Castelo forte é nosso Deus. Podemos até ter, de alguma forma, proteção. Mas o salmista sabe que, independente das circunstâncias, Deus é aquele que cuida da vida dele. Isso desafia a lógica humana. Porque nós confiamos naquilo que podemos tocar, pegar. Nós confiamos na proteção de uma boa porta, né? No entanto, a palavra de Deus diz: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Porque sempre o mal encontra uma forma de entrar. Então Deus é aquele que nos protege. E ele está dizendo: Deus está comigo. Isso é uma firme certeza. Sabe o que é interessante? É que quando tudo está bem, nós esquecemos disso. Quando tudo está encaixado, a gente está feliz. E a gente se esquece de Deus. A gente se esquece da morte. A gente se esquece que pode ficar doente. Né? E a gente vive a nossa vida como se tudo estivesse perfeito. Mas nas horas ruins, a gente faz igual os discípulos no barco. Jesus estava no barco. Jesus estava presente. Jesus estava com eles. A tempestade chega. Naquele instante que eles veem a morte de frente, eles correm logo para Jesus: Senhor, Senhor, acorda. Não se dá que vamos morrer? O Senhor não se importa que estamos morrendo? Na mesma hora a gente se lembra, né? A gente tem que lembrar que Jesus é aquele que acalmou a tempestade. A gente precisa lembrar que Jesus estava no barco e está conosco. Ele disse: eis que eu estou convosco. Ele é o nosso pastor, nós ouvimos a sua voz, nós o conhecemos. Ele disse: as minhas ovelhas conhecem a mim. E eu as conheço, elas conhecem a minha voz. Qual é o vale que você tem atravessado? Olha o que o salmista diz: tu estás comigo. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A presença de Deus é a âncora da nossa segurança. É a âncora da segurança do salmista. A certeza de que Jesus está comigo, irmãos, e a certeza de que Ele não me abandona nos momentos de necessidade, me traz paz à minha alma. Me traz força para conseguir atravessar o vale e a dificuldade. Saber que Deus está comigo, está conosco, é o que me permite enfrentar qualquer situação com coragem e com paz. O Salmo 118, o salmista diz assim: o Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. E ele então diz assim: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. É melhor buscar refúgio do Senhor do que confiar em príncipes. Observe que, quando eu dei o exemplo de Celso Daniel e de Lutero, eu estou dando o mesmo exemplo. Um confiou absolutamente em homens e foram lá e mataram ele. O outro não confiava nem no príncipe, nem no castelo que estava ao redor dele. Essa paz que eu estou tentando mostrar, percebe? Eu não estou dizendo que Celso Daniel morreu sem paz, não é isso que eu estou falando. Eu estou apontando para a paz de Lutero, a paz de Cristo, a paz do pastor atravessando o vale da sombra da morte. Eu estou falando da paz que
Todo aquele que tinha Cristo, na época dos mártires, ia caminhando para o Coliseu cantando. Ele sabia que ia morrer. Entrou para enfrentar leões sorrindo, cantando, louvando a Deus. O Senhor está comigo. Eu sou pastor, irmãos, há alguns anos, tem um tempinho já. E eu já entrei em quartos de hospitais, dizendo a Deus assim, Senhor, me ajuda. O que eu vou dizer para essa pessoa? Não tem mais jeito. E quando eu entrar lá, me colocar na presença dela e ouvir coisas grandiosas, lindas, de olhar para a morte como se ela nada fosse. E você ouvir a pessoa dizer assim, não se preocupe, pastor, o Senhor está comigo. E eu indo lá para acalentar e sair edificado. Eu indo lá para dizer, olha, o médico me falou lá fora que queria que eu te dissesse. Porque ele achou que eu ia encontrar um meio de dizer, olha, você vai morrer. Eu falei, você não precisa dizer, essa noite eu orei, Deus me disse, eu morro essa semana. E você dizer assim, Senhor, como essa mulher sabe? Como eu já ouvi de outras pessoas enfermas dizer assim, não, Deus disse que eu não vou morrer, fique em paz. O médico disse que eu não vou ter filhos como Roseli, mas eu vou ser mãe de filhos. E teve 3, sendo estéril. Esse lugar que eu estou falando para vocês é um lugar dentro do recôndito da alma. É um lugar que não tem a ver com circunstâncias externas. Deus está comigo. Ele me carrega. Ele está no barco no meio da tempestade. Percebe? O salmista olha para esse exemplo, para essa metáfora, para esse pastor caminhando com as ovelhas, e ele vê o bordão e o cajado conduzindo aquelas ovelhas. Então Davi olha e diz assim, olha, tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Eu tenho um consolo quando eu estou com o meu pastor, que é Cristo. O bordão e o cajado são ferramentas de pastorado que são usadas para guiar e proteger as ovelhas. Um protege, um tem um gancho que você puxa ela de volta, né? E ele vai ali controlando as suas ovelhas. No texto, simboliza exatamente a orientação de Deus na nossa vida e a sua proteção em todo e qualquer momento. Talvez você pense assim, aquela pessoa que você entrou lá no quarto e ela morreu. Mas ela não teve consolo? Claro que teve. Ela teve consolo na certeza da sua morte, mas ela teve um consolo maior ainda. Ela consolou-se no que Jesus disse. Jesus disse, aquele que morrer, que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ela tinha um consolo na sua alma e uma certeza vibrante de que ela iria encontrar o seu Senhor e viver eternamente. É por isso que no final do texto, do Salmo, vai dizer, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa é a minha confiança, essa é a minha certeza. Deus me protege. Me protege dos perigos, e o maior deles é a morte. O seu cajado me ajuda no caminho, é o seu ensino, é a sua orientação, é a sua proteção. Tudo isso aqui representa a força procedente da Trindade de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, cuidando do seu povo sobre a terra. Protegendo dos lobos, dos salteadores, das dificuldades, das enfermidades. Quem conhece a Deus, irmãos, já experimentou coisas grandiosas, como esse salmista que é Davi. Davi teve experiências imensas com Deus. A Confissão de Fé de Westminster fala que Deus cuida de toda a terra, num sentido geral, mas em outro sentido,
Ele cuida da sua igreja de modo especial. Cuida de todos aqueles que são seus. De nada eles sentem falta, como diz o verso 1, porque Deus cuida da sua igreja. Pastor João, eu entendi. Eu entendi esse versículo. Como é que eu aplico isso para a minha vida hoje? Quero sair daqui e quero aplicar isso no meu viver. A primeira coisa que eu quero dizer a vocês é: enfrente os seus medos com fé. Enfrente o vale da sombra da morte com fé. Independente dos desafios que você esteja enfrentando, eu quero que você se lembre que Deus está com você. Ele caminha com você. Ele habita em você. E como Ele prometeu, Ele está contigo. Enfrente seus problemas com confiança na presença do Senhor. E Ele vai te dar força e coragem. Ele vai deitar você na cama gostosa, como diz que o Senhor afofa a cama do dia da enfermidade. Que o Senhor é aquele que conduz os nossos passos nos momentos de difícil escolha, né? Fazemos escolhas todos os dias. Lembra? Eu não temerei, pois estou contigo. Não foi isso que lemos no Salmo 118? Segunda coisa que eu quero dizer para você é: procure consolo divino. Procure consolo na pessoa de Deus. Deus jamais deixa de responder aos seus filhos. Deus jamais deixa de consolar os nossos corações. Por isso eu preciso orar e confiar que Ele guia os meus passos, que Ele guia a minha vida. Eu preciso aprender a encontrar conforto na presença de Deus. A Bíblia compara esse conforto que temos em Deus como uma criança que deleita-se na sua própria mãe. É aquela criança que chora, que está desesperada e que sabe que fica gritando de fome, e no momento que ela é colocada no seio, ela chupa com aquela força, né? E toda aquela ansiedade é suprida naquele momento de aleitamento. Depois ela dorme tranquilamente. A linguagem bíblica é essa, e eu preciso encontrar consolo como essa criança encontra consolo no seio da mãe. Percebe? Acalmar a minha alma, acalmar meu coração, aprender a ouvir o Espírito. Abrace a orientação de Deus. Deus tem nos orientado. E tem dito que nos tempos difíceis nós atravessaríamos. Ele chegou a dizer: olha, tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Nos ensina, no meio da dificuldade, a termos bom ânimo, a buscarmos de coração aprendizado. Aprenda no meio da dificuldade. A dificuldade foi feita para isso. Momentos em que eu preciso aprender, que eu preciso crescer, que eu preciso aceitar, que eu preciso me transformar. Seja forte. E eu encerro dizendo isso aqui. Lembre-se que você também pode ser um instrumento de consolo para aquelas pessoas que estão ao seu redor. A sua força faz com que outras pessoas sejam fortes. A sua orientação faz com que outras pessoas possam passar por esse momento difícil. Tem um provérbio que eu gosto que diz assim como o homem pensa, assim ele é. Se eu penso que eu sou forte em Deus, se eu penso que eu consigo passar por isso, se eu penso que no meu coração eu vou ser talhado, melhorado, eu vou aprender. Se eu pensar o contrário, também vai ser verdadeiro. Você vai padecer, você vai sofrer mais do que o necessário em meio ao vale da sombra da morte. Que hoje, a minha oração é que você sinta essa paz e essa segurança em saber que Deus está contigo. A minha oração é que você aprenda a dar a mão ao Senhor. Porque Ele está com a sua mão estendida todo o tempo. E você, como uma criança que precisa ser direcionada por Deus espiritualmente, você põe a sua mão junto a dele
que você sinta a sua orientação e a sua proteção durante todo o caminho. Deus abençoe a sua vida e te dê a alegria de atravessar esses momentos difíceis de uma forma que você saia delas uma pessoa extremamente melhor do que você é agora. Vamos orar? Pai do céu, obrigado, Senhor, por tua palavra que nos exorta a termos coragem, Senhor. Nos exorta a atravessar esses vales, Senhor, com a certeza de que tu está conosco. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Guarda a tua palavra, Senhor, dentro do nosso coração. Guarda o entendimento que o Salmo nos dá, Senhor, que o melhor lugar do mundo é quando estamos na tua presença. Abençoa as nossas vidas, Senhor, minha oração em nome de Jesus. Amém. Recebeu a bênção, queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, e as benditas consolações do Espírito sejam sobre vós, irmãos, aqui no Lago Norte, sobre a Igreja de Cristo espalhada sobre toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe e lhe dê um excelente dia, uma excelente semana em nome de Jesus. Amém.